Boa noite. Hoje nós iniciamos os nossos estudos no capítulo 19 do livro Amor, Imbatível Amor, por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E o tema é nostalgia e depressão. Joana começa esse capítulo dizendo que as síndromes, né? Síndromes são um complexo mórbido, é um conjunto de sintomas. As síndromes de infelicidade cultivada tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem a depressão. Eu grifei aqui infelicidade cultivada, ou seja, porque essas síndromes, elas decorrem de um cultivo de infelicidade e levam a estados patológicos profundos de nostalgia, que induzem a depressão. Ela continua explicando que o ser humano ele tem necessidade de autoexpressão, isso é, de sentir-se livre, de sentir a sua expressão como pessoa. E somente quando ele se autoexpressa é quando ele se sente livre. No entanto, quando vitimado pela insegurança e pelo arrependimento, ele se torna joguete da nostalgia e da depressão, perdendo a liberdade de movimentos, de ação e de aspiração, face ao estado sombrio em que se hominiza. Se alguém tiver alguma colaboração, quiser colaborar, é só levantar a mãozinha aí que a Edna me ajuda aí com as... Porque eu não enxergo vocês, eu só enxergo a tela. Ok, Mudou para vocês? mudou. Eu fiz um pequeno esquema aqui para a gente entender justamente essa última afirmação que a Joana faz, face ao estado sombrio em que se hominiza. Que estado sombrio é esse, né? Existe ela diz assim, que o cultivo da infelicidade gera estado patológico de nostalgia, que pode levar à depressão, né? Havendo impossibilidade de autoexpressão, decorrendo insegurança, arrependimento e, consequentemente, perda da liberdade de movimentos de ação e de aspiração. E aí ela diz que há um estado sombrio em que o indivíduo se hominiza. Que estado sombrio é esse? É justamente esse círculo vicioso que se instala, porque isso fica girando. Quanto mais se cultiva a infelicidade, mais os estados patológicos de nostalgia, de depressão, eles se instalam. A pessoa ela não consegue se expressar, ela se sente insegura. Ao mesmo tempo que ela se sente insegura, ela se arrepende porque ela percebe que há algo nela que é de autorresponsabilidade. E ela perde a liberdade de movimentos de ação e de aspiração, que é aspirar a novo, a projetos, a uma vida, ao trânsito livre dela como pessoa. E isso leva ela justamente a cultivar a infelicidade novamente. Então, assim, eu fiz esse pequeno gráfico para a gente entender justamente essa última afirmação que Joana faz, né? Pelo menos foi assim como eu entendi. A nostalgia, ela reflete evocações inconscientes. Agora, o que é nostalgia? Eu fui pesquisar o que é nostalgia
E nostalgia, como palavra original, é um estado melancólico devido a uma melancolia profunda causada pelo afastamento da terra natal. E aí essa palavra ela começou a ser usada para o estado melancólico de aspirações e desejos nunca realizados, estado de tristeza sem causa aparente, saudade de algo, de um estado, de uma forma de existência que deixou de ter desejo de voltar ao passado. E aí a Joana explica, a nostalgia reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes, que não mais experimentam. Pode proceder de existências transatas do espírito, ou seja, existências anteriores, que horas recapitula nos recônditos profundos do ser, no que é mais interior que nós temos, lamentando sem dar-se conta, não mais as fruir, ou aquelas de ocorrência atual, que a pessoa perdeu. Então, assim, essas evocações, elas podem ser evocações de três tipos. As de ocorrências atuais, desta vida que a pessoa teve e atualmente não tem mais. A de ocorrências de existências anteriores do espírito, ou mesmo ocorrências em que há um processo quase que fantasioso, porque na verdade a gente lembra apenas do que poderia ter sido bom e não lembra das situações difíceis que se passaram nas mesmas situações. Então, um exemplo, quando a gente está vivendo um estado nostálgico, por exemplo, a gente lembra quando a gente era jovem, que a gente podia fazer tudo, que a gente era adolescente, que a gente vivia. Só que a gente só lembra das coisas boas desse processo. A gente não lembra também das crises que tivemos, das dificuldades que a gente encontrou para se autoconhecer, dos a gente lembra das festas, das saídas, dos encontros com os amigos, mas a gente também não se lembra do quanto isso era ocasional e que não era tão comum assim como a gente pensava. Posso passar adiante? Sim? Aí Joana vem explicando. Toda perda de bens e de dádivas, de prazer, de júbilos, que já não retornam, produzem estados nostálgicos. É natural. Não obstante, essa apresentação inicial, essa falta é saudável, porque expressa o equilíbrio, o oscilar das emoções dentro de parâmetros perfeitamente naturais. Quando, porém, se incorpora no dia a dia, gerando tristeza e pessimismo, torna-se distúrbio que se agrava na razão direta em que reincide no comportamento emocional. Ou seja, o distúrbio é decorrente da incidência desse processo nostálgico incorporado no dia a dia. A pessoa ela só vive na nostalgia, que vai gerando tristeza e pessimismo. Esse deperecimento emocional faz-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. Ela explica que a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. A depressão ela é acompanhada quase sempre da perda de fé em si mesmo, nas pessoas e em Deus. Os postulados religiosos não conseguem
permanecer gerando equilíbrio, porque se esfacelam ante as reações aflitivas do organismo físico. Não se acreditar capaz de reagir ao estado crepuscular caracteriza a gravidade do transtorno emocional. Então, a depressão, ela gera perda de fé em si mesmo, perda de fé nas pessoas e perda de fé em Deus. Então, quando a gente às vezes fala assim, mas nossa, a pessoa ela era tão ativa na igreja, tão ativa no centro espírita, como é que ela pôde ficar deprimida? A Joana explica, os postulados não conseguem permanecer gerando equilíbrio, porque eles se perdem nas reações aflitivas do organismo físico, né? E aqui ela faz uma comparação muito bonita, né? Ela diz assim: tenha-se em mente um instrumento qualquer, quando harmonizado com as peças ajustadas, produz, sendo então utilizado com precisão na função que lhe diz respeito. Quando apresenta qualquer irregularidade mecânica, perde a qualidade operacional. Se a deficiência é grave, apresentando-se alguma peça relevante, chega ao ponto de não servir mais. Do mesmo modo, a depressão tem a sua repercussão orgânica e vice-versa. Um equipamento desorganizado não pode produzir como seria de desejar, assim como o corpo em desajuste leva a estados emocionais irregulares, tanto quanto esses produzem sensações e enarmonias perturbadoras na conduta psicológica. Enarmonia é quando duas ou mais notas escritas em alturas diferentes da pauta possuem o mesmo tom. Então, são aquelas produções monótonas e monotemáticas que a depressão leva. A pessoa sempre está falando, sempre está se conduzindo, sempre tem uma mesma atitude. Ou seja, ela é uma pessoa monotona, ela não tem aquela oscilação natural que nós temos na nossa vida. Ora nós estamos mais alegres, ora nós estamos menos alegres, mas a gente tem uma variação. A pessoa, ela realmente permanece naquele monotom. Imaginemos, então, estados emocionais contínuos em que o indivíduo permanece influenciado no físico. E qual será o impacto a longo prazo? Essa aqui é uma figura de um estudo sobre as emoções, como elas se manifestam no corpo. A raiva, ela tem um aquecimento do tronco e da cabeça, das mãos. O medo, ela tem um aquecimento na altura aqui do coração. A felicidade, há uma invasão completa do corpo. A depressão, há um esfriamento completo do corpo. Eu trouxe aqui essa figura para a gente imaginar o quanto estados emocionais contínuos no corpo, que impacto isso vai ter no longo prazo. Imagina uma pessoa que todos os dias ela está com raiva. Todos os dias ela passa muita raiva. Ou todos os dias ela está muito ansiosa. No seu início, isso é uma coisa que eu trouxe para a gente ir pensando, tá? No seu início, a depressão se apresenta como desinteresse pelas coisas e pelas pessoas, que antes tinham sentido existencial e atividades que estimulavam a luta, realizações que eram motivadoras para o sentido da vida. Ou seja, a pessoa ela tinha o seu sentido existencial
em coisas e pessoas. À medida em que se agrava, a alienação, o afastamento, a separação, faz com que o paciente se encontre em um lugar onde não está a sua realidade. Então, a Joana aqui coloca que ela já dá uma pequena dica aqui, né? Quando a gente tem o sentido existencial nas coisas e nas pessoas, isso pode se perder em algum momento, porque a gente não tem um vínculo, um sentido existencial mais pleno. As coisas e as pessoas passam, né? Não tem, não há permanência nas coisas, não há permanência nas pessoas. Então, eu colocar meu sentido existencial em coisas e pessoas, muito provavelmente eu vou perder, né? E à medida em que se agrava a alienação, faz com que o paciente se encontre em um lugar onde não está a sua realidade. Então, onde está a realidade de um paciente que se encontra em processo depressivo? Não na realidade em que ele se encontra, ele está numa realidade, muito provavelmente na realidade passada, em coisas e pessoas que passaram. Esse paciente poderá deter-se em qualquer situação sem que participe da ocorrência. E aqui a Joana traz uma identificação física do que acontece normalmente com os pacientes depressivos. O olhar distante, a mente sem ação, fixada na própria compaixão, na descrença da recuperação da saúde. Esse paciente pode, e às vezes acontece, a grande maioria de depressivos, pode conservar a rotina, embora sob expressivo esforço, acreditando-se, no entanto, incapaz de resistir à situação vexatória, desagradável por muito tempo. E por que é uma situação vexatória e desagradável? Porque, na verdade, o paciente depressivo, ele está num esforço, ele não está ali por vontade, ele não está ali por entusiasmo, ele não está ali conservando a rotina da vida de uma maneira natural, normal, está num esforço absurdo. E quanto mais essa pessoa se esforça, mais ela sofre. E isso o círculo vicioso só é alimentado. Lembra daquele círculo vicioso que a gente apresentou logo no segundo slide, em que a pessoa ela entra nesse processo e ela vai cada vez mais se afundando. Num estado saudável, o indivíduo ele sente-se bem, experimentando também dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma, ou seja, nós temos essas fases ondulatórias que são naturais da vida. Lembrando que a gente está num planeta de provas e expiações, então a gente vai ter as oscilações naturais. Todavia, quando tais ocorrências produzem infelicidade, apresentando-se como verdadeiras desgraças, eis que a depressão está se fixando, tomando o corpo lentamente em forma de reação ao mundo e a todos os seus elementos. A doença emocional, desse modo, apresenta-se em ambos os níveis da personalidade humana, corpo e mente. E aí a Joana volta à comparação do instrumento. Ela fala assim, o som provém do instrumento. O que ao segundo afeta, reflete-se no primeiro na sua qualidade de exteriorização. Ou seja, a gente sabe quando o instrumento ele não está
bem afinado, quando o instrumento está quebrado, quando o instrumento não está. Ele não vai produzir notas harmônicas, ele não vai produzir a música com a naturalidade que a música tem. E aqui eu trouxe um outro adendo, né? Que é o mapa da consciência do Dr. David Hawkins. E ele afirma que a emoção ela tem uma duração entre 80 a 120 segundos. E aí eu queria fazer essa pergunta para nós todos, né? Mas por que permanecemos um dia, um mês, um ano, uma vida ressentindo uma emoção? Essa pergunta eu queria que vocês ficassem com ela e tem uma informação bem interessante aqui nesse mapa, que ele mediu as frequências da emoção em hertz, né? Aqui, desde a neutralidade até a iluminação, a gente tem aí as medições mais altas, né? E nesta parte aqui, a gente tem as medições mais baixas. E tem uma pessoa que, eu não me lembro o nome da pessoa que estava comentando, que ela diz assim, interessante que quando a gente está aqui na vergonha, na culpa, na apatia, no sofrimento, no medo, quando a gente aceita o que a gente está vivendo, a gente sai de hertz bem baixo e vai para 350 hertz. Então, o trabalho conosco passa necessariamente pela aceitação, por entender o que está acontecendo com a gente e aceitar que a gente está vivendo aquilo. Aceitar não significa que a gente esteja gostando do que está vivendo, mas a gente perceber que a gente está vivendo, né? Então, vamos ficar com essa pergunta aqui, né? Se a emoção ela dura de 80 a 120 segundos, por que a gente permanece tanto tempo ressentindo? Até aqui tudo bem, pessoal? Ou eu caí? Tudo bem. Tranquilo. Porque a Tá minha tudo bem. conexão caiu umas 3 vezes hoje, então de vez em quando eu falo, gente, será que eu estou sozinha, falando sozinha? Não, tá tudo bem, Olga. Tá. Então tá Todos bom, aqui. Pode continuar, depois a gente faz os comentários. beleza. Ideias demoradamente, olha só a dica da Joana. Ideias demoradamente recalcadas que se negam a externar-se, ou seja, a gente nega entrar em contato com elas. A gente nega a aceitação dessas ideias. Tristezas, incertezas, medos, ciúmes, ansiedades contribuem para estados nostálgicos e depressão, que somente podem ser resolvidos à medida em que sejam liberados, deixando a área psicológica em que se refugiam. Olha que interessante essa afirmação da Joana. Deixando a área psicológica em que se refugiam e libertando-a da carga emocional perturbadora. O que significa essa afirmação da Joana? Que a gente recalca, a gente guarda, a gente nega externar algumas ideias que, na verdade, as ideias, a emoção ela dura entre 80 e 120 segundos, mas a partir de uma emoção, a gente monta uma experiência subjetiva. Os pensamentos, as ideias, elas
produzem uma dimensão subjetiva que só o ser humano consegue fazer isso. E muitas vezes a gente recalca, a gente encapsula isso e guarda e esconde de nós mesmos, né? Então, externar, conversar, fazer terapia é importantíssimo para a gente compreender o que é que a gente está refugiando nos nossos mais profundos baús, né, dentro da nossa psique, da nossa psique. E junto com essa carga emocional perturbadora, o que tem aí, né? O que tem guardado aí, né? E aí a Joana continua. Toda castração, toda repressão produz efeitos devastadores no comportamento emocional. Por que ela fala comportamento emocional? Porque a emoção, ela se dá no corpo, ela se manifesta no corpo. E a emoção é uma energia que quer nos mover para um comportamento, que quer nos mover para algo. Aquela emoção de que quando eu me sinto em perigo e eu me preparo para luta ou fuga, ela quer me preparar para lutar ou para fugir. O comportamento que vai decorrer daí é um comportamento que eu vou escolher esse comportamento, dependendo da situação. Então, assim, o comportamento que ela fala, comportamento emocional, é como eu me comporto a partir de uma demanda emocional. Que campo eu dou para isso, né? E os efeitos que isso decorre, ela diz, pode se instalar desordens de personalidade, dentre as quais se destaca a depressão. E por que a depressão é uma desordem da personalidade? Porque eu não sou mais a Olga. Eu, deprimida, não sou a expressão da minha essência, de como eu sou como pessoa. De como eu me comporto, de como eu vivo, de como eu interajo, de como eu me relaciono comigo e com as outras pessoas e até mesmo com Deus. Porque uma pessoa, nós vimos lá que a pessoa em depressão, ela perde a fé em si, perde a fé nas pessoas e perde a fé em Deus. Ou seja, como é que eu vou me comportar a partir do momento em que eu me torno uma pessoa descrente de mim mesma, das minhas capacidades, das minhas potencialidades, da potencialidade das pessoas, da humanidade e do que Deus representa para mim? E aí ela continua, né, dizendo que em outras vezes a perda dos sentimentos, a fuga para uma aparência indiferente diante das desgraças próprias ou alheias, um falso estoicismo, que é o sofrimento o sofrimento aceito, contido, contribuem para que o fechar-se em si mesmo se transforme em um permanente estado de depressão, por negar-se a amar, embora reclamando a falta de amor dos outros. Lembra que a gente comentou há pouco, eu perco a fé em mim, eu perco a fé nas pessoas e eu perco a fé em Deus. Eu me fecho em mim, eu me nego a amar e eu reclamo a falta de amor dos outros e até de Deus. Diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema, o paciente pode experimentar uma explosão de lágrimas. Todavia, se não estiver interessado profundamente em desembaraçar-se da couraça retentiva,
fechando-se outra vez para prosseguir na atitude estoica em que se apraz, negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, permanecerá ilhado no transtorno depressivo. E aqui Joana traz um pouco da informação das couraças de Reich, né, de William Reich. E William Reich dizia que nós temos, quando há um processo repressivo da vida, isso se manifesta no corpo, em couraças. E essas couraças, inclusive, elas são mais ou menos equiparadas aos chakras, como são conhecidos hoje. Eu não trouxe mais sobre Reich, porque senão a nossa apresentação ia ficar enorme. É imprescindível, portanto, que o paciente entre em contato com o seu conflito, que o libere, desse modo, superando o estado depressivo. Ou seja, Joana entende que o processo depressivo é também um processo de manutenção interna do conflito, que é necessário um estado de vontade também para liberar uma crença interna estabelecida e que vamos dizer assim, é a base do processo depressivo. Com isso, nós não estamos aqui banalizando ou frivolizando os estados depressivos, porque esse processo de liberação, ele é um processo que precisa de auxílio profissional, mas mesmo com o auxílio profissional, é necessário que haja um estado de vontade interna de liberação daquilo que é a base do conflito que se estabeleceu para o processo depressivo. E aí ela continua, nem sempre a depressão se expressará de forma autodestrutiva. E ela faz um alerta aqui. Mas com estado de coração pesado ou preso, disfarçando o esforço que se faz para a rotina cotidiana, ante as correntes que prostam no leito e ali arretém. Quantas nós sabemos de exemplos de artistas, de pessoas que a gente conhece, né, que se suicidaram e eram pessoas que pareciam muito felizes, né? E o alerta está aqui, né? Então, para que se logre prosseguir, é comum ao paciente a adoção de uma atitude de rigidez. Então, ele se enrijece de determinação e se desinteressa pela sua vida interna. Se afivela uma máscara ao rosto que se apresenta patibular, ou seja, uma máscara, patíbulo é o cadafalso dos enforcamentos, é aquela parte que fica uma madeira presa. Então, é como se a pessoa mantivesse uma máscara com aquela mesma feição, e podem ser percebidas no corpo essas decisões em forma de rigidez e falta de movimentos harmônicos. Parece que a pessoa, ela fica inclusive com a marcha, com o andar dela rígido, porque ela está num esforço tremendo, né? Se a gente fosse estudar um pouco mais sobre as coraças de Reich, a gente entender que é como se a pessoa ela tivesse os músculos, eles vão se enrijecendo porque eles precisam se enrijecer para a pessoa continuar. Porque se ela se entregar, ela não levanta do leito. Aqui eu trago uma tirinha, o assunto ele é bem denso, né? Eu trago uma tirinha do Charlie Brown, né? Que
A amiga dele pergunta para ele, ela deve ter perguntado para ele, o que você está fazendo, né? Essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto, levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim, né? E aqui tem uma brincadeira que é assim, que é que muitas vezes a gente vai assumindo posturas corporais e essas posturas corporais vão nos levando aos estados emocionais decorrentes, né? E aí Joana continua, ainda podemos relacionar como psicogênese de alguns estados depressivos com os impulsos suicidas, a conclusão que o indivíduo chega que, considerando-se um fracasso na sua condição masculina ou feminina, determinando-se por não continuar a existência, determinando-se por não continuar a existência. A situação torna-se mais grave quando se acerca uma idade especial, 35 ou 40, um pouco mais, um pouco menos, e lhe parece que não conseguiu o que anelava, que ele desejava, não se havendo realizado em tal ou qual área, embora noutra se encontre muito bem. Essa reflexão autopunitiva dá a gênese ao estado depressivo com indução ao suicídio. Então, alguns estados com impulsos suicidas vêm da sensação de fracasso, que é uma sensação de fracasso que está muito ligada, e hoje em dia está muito forte isso, os estados melancólicos decorrentes de um desejo, de um futuro, de um projeto que às vezes, inclusive, está muito acima do que se pode esperar para aquela pessoa. Ou seja, vamos imaginar que uma pessoa se coloca um objetivo de, aos 35 anos, ser gerente de uma grande multinacional. E a pessoa, ela, por alguma condição de vida, ela não completou os seus estudos ainda, ela ainda está em processo, e olhando, por exemplo, nas redes sociais, nossa, fulano tem sucesso, ciclano tem sucesso, lembrando aqui que as telas e as redes sociais aceitam o que for postado, e que nem sempre o que é postado corresponde à realidade. E a pessoa, vendo isso tudo, ela começa a se sentir um fracassado. Existe um livro, inclusive é do Byung-Chul, é de um coreano, Byung-Chul, que ele fala a sociedade do cansaço. Que hoje em dia nós vivemos num estado de cansaço, porque nós temos uma alta exposição a informações, nós temos uma alta exposição a necessidades que são criadas, nós temos uma alta exposição a, inclusive, a demandas de que qualquer pessoa pode conseguir qualquer coisa nesta vida. E, infelizmente, isto não é verdade, né? Não é possível conseguir qualquer coisa nesta vida. Isso mesmo com um custo altíssimo dessa pessoa. Existem coisas que efetivamente nós não damos conta de conseguir. Só que isso às vezes é muito colocado aí como uma forma de dizer o que você quiser, você pode ser, sim, dentro de determinadas possibilidades e recursos. Sim, é verdade. Mas tudo
Infelizmente, não é possível. Isso é por absoluta condição da vida, que não é possível ter tudo, né? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. A lição é grande mesmo, viu, gente? Esse sentimento de fracasso, de impossibilidade de êxito, pode também originar-se em alguma agressão ou rejeição na infância, por parte do pai ou da mãe, criando uma negação pelo corpo ou por si mesmo, e quando de causa sexual, perturbando completamente o amadurecimento e a expressão da libido. Nesse capítulo, anotamos a forte incidência de fenômenos obsessivos que podem desencadear o processo depressivo, abrindo espaço para o suicídio ou fixando-se ou se fixando a partir do transtorno psicótico, direcionando o paciente para a etapa trágica da autodestruição. E aqui a Joana assinala assim o quanto esses processos podem gerar transtornos que levem efetivamente a pessoa a desistir completamente da vida, entender que a saída principal é a morte. Seja, porém, qual for a gênese desses estudos, e aqui Joana já vem nos apresentando uma, vamos dizer assim, uma compreensão de como nós podemos ir liberando, né? Nos libertando. É de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença, trabalhando-se sem autocomiseração, nem autopunição, para reencontrar os objetivos da existência. Sem o esforço pessoal, muito dificilmente será encontrada uma fórmula ideal para o reequilíbrio, mesmo que sob a terapia de neurolépticos. O encontro com a consciência, através da avaliação de possibilidades que se desenham para o ser no seu processo evolutivo, tem valor primacial, porque liberta da fixação da ideia depressiva, da autocompaixão, facultando o campo para a renovação mental e ação construtora. Sem dúvida, uma bem orientada disciplina de movimentos corporais, e aí volta para as questões das couraças, né? Revitalizando os anéis que Joana menciona aqui, são os anéis que se formam justamente nas alturas dos chakras, que William Reich formulou sua teoria, onde se formam as principais couraças, amarras que se encontram, são couraças musculares mesmo, proporcionando estímulos físicos, contribui de forma valiosa para a libertação dos miasmas que intoxicam os centros de força. Naturalmente, quando o processo se instala, o processo que ela se refere aqui é a nostalgia que conduz à depressão. A terapia bioenergética de Reich, como também espírita, a logoterapia, que é a logoterapia existencial de Viktor Frankl, ou, conforme se apresentam as síndromes, o concurso do psicoterapeuta especializado, bem como de um grupo de ajuda, se fazem indispensáveis. Por isso que ele diz assim, que só vamos dizer assim, os remédios, os remédios que auxiliam nos neuroquímicos não funcionam. A eleição do recurso terapêutico deve ser feita pelo paciente se dispuser da necessária lucidez, para tanto, ou dos familiares, com melhor juízo, a fim de evitar danos compreensíveis, os quais, ocorrendo, geram mais complexidades e dificuldade de recuperação. Então, aqui,
Joana coloca a necessidade ou da participação do paciente nesse processo de escolha, ou a necessidade de, dos familiares se manifestarem. Seja, no entanto, qual for a problemática nessa área, a criação de uma psicosfera saudável em torno do paciente, a mudança de fatores psicossociais no lar e mesmo no ambiente de trabalho, constitui valiosos recursos para a reconquista da saúde mental e emocional. O homem é a medida de seus esforços e lutas interiores para o autocrescimento, para a aquisição das paisagens emocionais. Então, assim, o cultivo, né? Cultivo da mudança, o cultivo do esforço e o cultivo da liberação, né? Para o autocrescimento. Aqui, na verdade, a gente conclui o capítulo, né? Mas eu queria voltar e perguntar para vocês, né? Por que vocês acham, eu queria até abrir ou que vocês abrissem os microfones aí, por que vocês acham que a gente permanece anos ressentindo algo se a emoção ela dura entre 80 e 120 segundos? Eu vou até interromper o compartilhamento para poder a gente trocar um pouquinho. Depois eu volto, porque tem mais um pedacinho ainda da apresentação. Abrindo os microfones, todos. Posso falar? Claro, André. Do ponto de vista da neuro, né, ciência, esses 120 segundos, ele cria uma memória. Ele fez uma sinapse. E essa memória é como se fosse uma energia condensada. Ela fica ali no inconsciente, sem você ter clareza de que ela está ali perturbando. E enquanto essa energia condensada não dissipa, você não ressignifica essa memória. E essa memória, ela que te faz, alerta o seu corpo que você está em perigo. Uhum. Porque você sofreu com aquela emoção. Ela se torna, a emoção em si, ela viveu no corpo, mas a partir da emoção, você tem uma dimensão subjetiva que se instala junto com a emoção. É isso? Então, é assim, vamos supor que você, quando criança, o papai brigou com você e você interpretou que aquela briga você estava sendo rejeitado, que nada do que você faz está correto. Então você sentiu ali tristeza, uma tristeza profunda. Então essa tristeza, ela fica condensada. Então, e aquilo vira no cérebro uma memória. Então, toda vez que o cérebro ele decodifica que você. Qual foi o exemplo que eu usei? Ah, que você não vai fazer nada certo, ele aciona todo o corpo que você está em perigo. De você sentir de novo o desconforto daquela tristeza. Então, aí ele mobiliza, né? Como tudo é comandado pelo cérebro, ele mobiliza todos os músculos para poder reagir frente àquele perigo perigo eminente de entrar em contato com aquele desconforto de novo. Então, Sim. do ponto de vista do cérebro, ele vira uma memória episódica, uma memória autobiográfica. Uhum. Eu E penso, aí, os junguianos? então, eu penso que pela abordagem junguiana daria para a gente fazer uma associação com os complexos. Ou o complexo criado naquele momento, ou constelado naquele momento, daquela emoção, sabe? Uhum. Eu hoje mesmo eu vi um sonho de uma paciente, né?
ela passou por uma crise aí uma crise brava aí, agora já recuperou, mas veio um sonho, e aí o sonho é muito claro, sabe? Do complexo de injustiça, sabe? E desmerecimento. Então, ela passou por um episódio muito sério, né? Nesses sentimentos, e aí ela tá assim, ainda está se recuperando. Foi um período grande. E aí o sonho traz, né? Uma prima, né? Que é sonho de mulher. Com mulher, geralmente tem a ver com sombra, ou criativa ou destrutiva, né? E aí, então, eu peço para contar para mim o que que ela acha, se, da qualidade daquela pessoa, ou alguma coisa que ela acha que não é legal da pessoa, para eu poder saber para que lado, o que está se apresentando. E isso aconteceu agora à tardezinha nesse paciente. E aí eu descobri exatamente isso. Constelou um complexo, né? E ela teve uma emoção e ela ficou parada nisso. Sabe? Por quê? Porque constelou um complexo lá na infância dela, primeira infância não, mas na infância dela. Ela passou por muitos episódios de desmerecimento e de injustiças, sabe? Aí, então, assim, eu penso que tem a ver com isso. Pode ser que é uma hipótese. Bom, eu vou voltar a compartilhar a tela para E falar um pouquinho. a Oi? sinapse é feita em segundos, né? Oi? A sinapse é feita em segundos, em Sim, milissegundos. sim, sim. Então vamos lá. Só agora a gente. Ué, será que eu fechei? Não. O que é emoção, né? Emoção é uma sensação física ou corporal, emocional, causada, provocada por um estímulo. Uhum, A finalidade da emoção é nos mover para a ação. É uma energia que quer ser movimentada, ela quer gerar um comportamento. A emoção ela tem uma função biológica e nós temos um conjunto de emoções muito antigas que solicita uma resposta comportamental para situações que aumentam a chance de sobrevivência do organismo. Exemplo, o animal ele tem medo do predador e ele tem uma resposta de fuga, né? Existe uma agressão direta, raiva ou medo, uma agressão de retorno ou uma resposta de fuga. Por exemplo, um aluno frustrado e envergonhado com a nota ruim pode rever o comportamento para melhorar a nota. Então, toda emoção, ela gera uma necessidade de uma resposta comportamental que, biologicamente, aumentam as chances de sobrevivência do organismo. Isso, chance de sobrevivência nas mais variadas condições. Sobrevivência no campo social, sobrevivência eu com a minha família. Às vezes a gente sabe hoje que nos traumas nós temos um campo que fica retido na psique, que é chamado o campo do sobrevivente. E esse sobrevivente, esse eu sobrevivente, ele age toda vez que a gente se aproxima de uma possível interação com uma situação que possa nos levar a retraumatizar. Então, o quanto isso é forte em nós, né? Nós somos seres biológicos numa primeira dimensão. A emoção, ela é impermanente, mas os sentimentos gerados são construídos por julgamentos sobre pensamentos que geram barreiras para a percepção consciente de si e do seu autoconhecimento. Ou seja, muitas vezes nós estamos vivendo uma emoção, a gente constrói uma série de coisas em cima daquela emoção, e esses pensamentos e julgamentos, eles
numa espécie de uma autopreservação, aquilo que a Joana, a Andréa estava colocando, a Edna estava colocando, eles geram barreiras para a percepção consciente de nós mesmos, principalmente quando essa emoção ela é uma emoção que nos ameaça, de algo que o estímulo que a gente recebe foi um estímulo ameaçador. Então, a emoção, ela direciona o comportamento, mas não decide, ela não cultiva, não impõe atitude, mas isso vem de nós, né? E nós, como humanos, nós temos dimensões subjetivas a partir da percepção interna, tanto da emoção quanto dos estímulos. E a partir delas, nós transformamos uma experiência que pode ser vivida por muitas pessoas em uma experiência única, exclusiva nossa, diferente da dimensão comportamental observável. Então, a gente pode estar vivendo, todos nós podemos estar vivendo uma mesma situação, mas cada um de nós vai ter uma experiência única, somente sua, baseado em todos os nossos vividos e baseado em como aquele estímulo chega e impacta as experiências que nós já tivemos, a nossa dimensão interna de tudo que a gente já viveu. Se a gente extrapolar isso para quantas vidas e personalidades nós já tivemos, imagina o quanto isso fica complexo, né? Uhum. Então, isso aqui é um exemplo, né? A gente recebe um estímulo interno ou externo, a gente tem uma emoção, a gente tem a sensação corporal, a gente tem os pensamentos que geram uma dimensão subjetiva e a gente pode ter um comportamento que pode se expressar numa comunicação verbal ou numa comunicação corporal. Um exemplo. Alguém grita com você, esse é um estímulo externo. Você sente raiva, né? É uma emoção. A sensação corporal, o tronco e a cabeça aquecem. Eu posso pensar, quem é essa pessoa pensa que é para gritar comigo? Estou me sentindo humilhada, isso é um pensamento. Na dimensão subjetiva dos meus vividos, está escrito aqui, quem gritava comigo era meu pai. Essa pessoa não é meu pai. Meu pai me diminuía, meu pai me humilhava, e aí vem uma série de coisas, né? E eu posso decidir se eu vou ter, a partir dessa dimensão subjetiva que se criou, dos pensamentos que estão internamente em mim, se eu vou ter uma violência com a pessoa, se eu vou agredir a pessoa, se eu vou agredir corporalmente ou verbalmente, se eu vou partir para o confronto, né? E isso é o comportamento, né? Em termos de comportamento, só trouxe aqui para ilustrar que o verbal, ele representa apenas 7% do que a gente exprime. Nosso tom de voz, a entonação, o ritmo, representa 38%, e ele não é o verbal, ele é o observável. E o não verbal, gestos, postura, expressão facial, representam 55%. Então, sobre o pensamento e a dimensão subjetiva, eu trouxe um pouquinho que os estudos afirmam que as nossas mentes vagam 47% do tempo e que quase sempre vagam para pensamentos negativos e ficam presos na ruminação. A gente pensa o tempo todo, mesmo sem ter consciência disso. O pensamento é como um diálogo interno, que é importantíssimo para as correlações de toda a nossa percepção.
mas muitas vezes nós estamos fazendo correlações o tempo todo negativas. A mudança do que pensamos passa necessariamente pela consciência do tipo de pensamento e pelo esforço em mudar, ou seja, pela vontade. Ou seja, a gente pode começar a se observar internamente. Que tipo de pensamentos nós estamos vivendo? Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? O que os nossos pensamentos nos levam quando nós estamos em estados nostálgicos? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, ele nos ensina que a força do pensamento é que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, e que o reflexo da mente esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia determina a atitude, e é a palavra que comandam as ações. Sendo que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, que governa todos os setores da ação mental. E aqui a gente traz um pouquinho do que os estudiosos nos falam sobre consciência da emoção, que a gente só cura o que está consciente. Para, respira, sinta a emoção. Sustenta o desconforto e não se distraia. Identifique onde a emoção se manifesta no seu corpo. Aceite a emoção, dialogue com ela. Agradeça ela. Lembre-se, a emoção é impermanente. Então, deixe que ela vá. Enquanto ela parte, você investiga e explora os seus pensamentos, descobre os seus gatilhos e examina os seus pensamentos que se formaram a partir daquela emoção. Eu agradeço a paciência de vocês, né? Com essa exposição longa, mas assim, eu fiquei encantada com esse capítulo. Quanto a Joana explora os teóricos da psicologia e o quanto ela tem a dizer num capítulo o que poderia ser um livro sobre a depressão e a nostalgia. Queria agradecer a paciência, porque o capítulo é grande e eu ainda inventei de colocar mais um adendo nele, então Legal que deu tempo de ver tudo. deu tempo, eu dei uma corrida aí, deve ter cansado vocês de tanto ouvir. Agora eu queria ouvir vocês. Eu gostei. Foi bem. Fala, André, depois eu falo. Não, só esse comentário. Essa aula foi bem TCC, né? Me achei nela. Só isso. Não foi Verdade. Ana essa aula. A gente vai aprendendo, né, André? Você sempre está ensinando a gente aí, a gente procura, né? Você falou umas várias vezes sobre a vontade, né? E aí eu estou revendo aqui uma apresentação sobre a teoria da meditação, né? Do curso que eu fiz, MTB. E aí ela fala de força de vontade. Ó, o que é que ela fala? A força de vontade é uma construção biológica, mental e espiritual. Para qualquer mudança na vida, para qualquer mudança na vida, não basta escolher, é preciso construir o que vai sustentar a escolha. Bem legal, né? Sim. Não basta. Lembrando que em algumas fases da depressão, a pessoa não está mais no uso das vontades. Exato. Ela não Ela está. já precisa de auxílio químico dos medicamentos e já precisa do suporte de pessoas que atuem junto a ela para que ela possa retomar a sua própria direção gradativamente e a sua autonomia, né?
Eu tenho algumas anotações aqui. Eu gostei bastante daquele círculo lá no início, o segundo slide do círculo vicioso, ficou bem legal, né? Ficou bem didático assim. A emoção, eu lembrei do Jung, né? Jung tem ele tem a definição de emoção com sentimento, a diferença disso, na verdade, está no manual do Coati, né? Esqueci o nome do autor do Coati agora, no momento. E eu achei interessante porque quando você falou que ele gera comportamento, porque o Jung diz, né, a emoção não passa pela razão, ela acontece e acontece no corpo, né? Isso aí para mim era bem claro isso aí, sabe? Agora, a gerar comportamento, aí para mim já foi uma coisa, um acréscimo, tá? A questão de gerar comportamento, achei legal. A postura corporal, eu achei assim, vou ficar com isso, né? Então, assim, a postura corporal, e a gente que é profissional, né, da área da psicologia, a gente tem que ficar muito mais também, né? Não sei se é muito mais, mas junto com o verbal, né? Tem que ter essa leitura do corporal, né? Então, a postura corporal, ela diz muita coisa, né? Daquela, Sim, daquela, daquela do Charles Brown, né? Que você mostrou lá. sim. Achei interessante. Até para me autoanalisar, qual está sendo a minha postura corporal, né? Eu achei bem legal aquilo lá, sabe? E eu gostaria, algo que você repetisse ou também pusesse lá no grupo o livro do coreano, achei muito interessante, tá? Tá. Tá? Eu gostaria que você colocasse, eu me interessei por esse livro. Era isso, da minha parte. E parabéns, você trouxe bastante conteúdo bom. Hoje o capítulo ele favorece, né? Sobre a questão do corpo, né, Edna? A gente sabe que a gente se manifesta por meio do corpo, né? O espírito ele se manifesta por meio do corpo. E nós, no corpo, somos seres biológicos. E estamos inscritos numa cadeia biológica genética que decorre de todos os nossos antepassados, das suas escolhas, de como eles viveram e de tudo mais. E de Exato. uma cadeia evolutiva que nos leva a ainda ter muitas sensações que são manifestadas no corpo. Por quê? Porque nós ainda estamos adensados. Hum. Então, esse corpo, ele é ele na vida, vamos dizer assim, é o veículo, né? É o veículo. Então, e nós terapeutas sabemos que muitas vezes as falas não vêm da palavra, vêm Uhum. do corpo, né? Da manifestação do corpo. Um olhar, um fechar-se, né? Sem estereotipias, né? Não tem aquela coisa, quando cruzou o braço não quer mais saber de mais nada. Não é Uhum. isso. Às vezes cruzou o braço porque está com vontade de cruzar o braço mesmo, né? Não tem isso. Toda vez que a gente começa a fazer receita, a gente corre o risco de estar errado, né? Mas eu já falei tanto e aí a gente continua falando, é incrível isso. Parece que liga a maquininha de falar. Qual que é o Quem próximo? mais? Maria, Denilce, Marina, Murilo. Não sei se André quer colocar mais alguma coisa. Eu me chamou muita atenção aquele pedacinho que fala é, um, é, que o depressivo passa a fechar em si mesmo e se transforma em um permanente estado de depressão por negar a amar, negar-se a amar, embora reclamando. Esse negar-se a amar me bateu doído na alma.
embora reclamando a falta de amor dos outros. Porque, na verdade, né, André, por que que o indivíduo. E às vezes nós fazemos isso sem estarmos em estados depressivos. A gente se nega a amar a realidade tal como ela é, muitas vezes, e aqui eu não quero ser frívola, não quero ser superficial e nem desconsiderar os sentimentos das pessoas que passam por situações desafiadoras gravíssimas. Mas muitas vezes a gente se fecha e se nega a amar uma realidade porque essa realidade não é aquilo que nós queríamos que ela fosse. Sim, Uhum. sim, nesse ponto, sim. Até o Dr. João, que é o psiquiatra que eu trabalho com ele fala isso, que o depressivo, ele fica num cabo de guerra cabo de guerra é o que eu tô falando, né? Porque eu não lembro a palavra dele. Um cabo de guerra com Deus, né? Então, com a vida vai te exigindo novas estratégias e você quer que ela seja do seu jeito, que é uma doença do ego, que é o egoísmo, né? Ou a vida faz do meu jeito, ou tá errado. E aí quebra nessa rigidez, né? Nessa inflexibilidade mental. E ele usa um apelidinho falando que a gente quer ser irmão mais velho de Deus. Na gestalterapia, a gente entende que a depressão ela é uma negação dos desejos. Né? Eu paro eu nego os desejos, eu nego a construção, a criatividade, o novo, por, por não dar conta de me manifestar para os desejos que são me colocados da vida, para aquilo que se apresenta, para os excitamentos, para as situações novas que se apresentam. Então, eu deixo de ter um processo criativo para a vida porque eu não quero mais. Eu interrompi o fluxo da vida em mim. Eu não quero mais criar. Que É forte. uma, é. Quem mais? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Bom, para mim ficou assim, gostei muito que ela já começa, para mim ficou bem fixado de que a depressão, ela começa com uma infelicidade cultivada, gostei muito disso, porque eu posso ter uma diversidade na vida, ter um sofrimento, algum problema e tal, né? Mas eu posso passar por aquele problema, tive um monte de dificuldade, passei, mas eu sofri ali algumas situações, mas bola para frente, né? Eu não vou cair no estado depressivo. Mas ou eu posso escolher ficar cultivando aquele sofrimento a vida inteira, né? Então aí eu fico ali naquele lugar do coitado, né? Fazendo uma autopunição, porque o evento já passou. Por exemplo, eu tive um problema, tal, aconteceu alguma coisa, morreu alguém, ou eu perdi a casa, ou eu perdi os negócios, perdi a empresa. O evento já passou. Aquilo que causou a infelicidade, na maioria das vezes já passou. Mas eu fico cultivando aquela punição, fazendo uma autopunição, né? Ficando nesse lugar que ela chama de autocompaixão. Eu fico, coitado de mim, né? Coitado. Então, o depressivo é esse, ele fica naquele lugar. Ai, coitado de mim, né? E me machucando. E aí a gente entende, por exemplo, quando a gente vê na literatura espírita, o quanto de pessoas que ficam naquele umbral, né? Nesse estado, né? Eu me sinto culpado por alguma coisa, né? Daí eu trago aquela autopunição e fico ali. Eu não quero fluir, não quero, né? Eu não quero nem receber ajuda, eu quero ficar naquele lugar de dor e sofrimento. E assim, o depressivo ele fica nesse lugar, né? De autocompaixão. Eu, assim, a nível de trabalho, eu penso assim que o depressivo ele requer aquele tratamento
de todas as instâncias que a gente fala, né, que precisa ter o tratamento, em alguns casos, medicamentoso, porque a pessoa já está fisicamente comprometida, né, naquele círculo vicioso, às vezes ela precisa da medicação para reequilibrar, precisa do autoconhecimento para sair da frequência, né, lá da frequência do 20, para falar, não, vou aceitar as minhas melecas, meus problemas, meu sofrimento e sair dessa frequência, e precisa do tratamento espiritual. O tratamento espiritual é muito importante nesse lugar, nessa terapia, nesse trabalho, né? Eu, pessoalmente, tive um problema na minha história, que eu fiquei 24 horas deprimida. Eu nunca tive depressão na minha vida. E eu tive uma história que eu fiquei 24 horas deprimida, lutando com um sentimento de depressão, que eu falava, meu Deus, mas de onde vem isso? Não tem nada na minha vida que tenha a ver com depressão, com nada. Nunca senti esse sentimento na minha vida, e foi um sentimento horrível, horrível, de depressão, que eu falava, gente, o que é isso? E para mim ficou muito claro que foi a aproximação de uma pessoa que já tinha partido e tal. Ela ficou 24 horas comigo. Durante essas 24 horas, eu lutei o tempo todo com esse sentimento, e eu tinha clareza que não era meu. Eu falava, gente, esse sentimento não é meu, eu nunca senti isso, né? Então, eu reforço que precisa fazer o tratamento espiritual. É muito comum a gente ter pessoas que perdem entes queridos, e aí ela entra naquele estado de sofrimento ali, e aí esse ente querido não vai embora, não parte, fica ali. Embora ame aquela pessoa, ela fica ali fazendo aquela pessoa entrar em depressão, em sofrimento, e fica nesse ciclo. Então, o tratamento espiritual para depressivo é fundamental. Eu acho que precisa ser feito, independente de religião, né? Aonde que ela vai fazer esse tratamento espiritual, pode ser em qualquer lugar, pode ser na igreja católica, lá no templo evangélico, no centro espírita, mas precisa fazer esse trabalho espiritual para o depressivo, né? Porque às vezes não é aquilo ali, a pessoa está com uma tristeza que é dela, mas ela tem uma potência de depressão que ela não dá conta de sair, né? E às vezes vai para o físico e tal. Então é é o que eu entendi, assim, e gostei bastante do que ela fala, né, de eu ficar cultivando essa dor, né, esse sofrimento, eu quero ficar ali, né? Então também, de alguma forma, começa com uma escolha, né, da pessoa, de querer ficar nesse lugar, de coitado, né? O Emmanuel fala, né, que o melhor caminho para sair da depressão é ir fazer caridade, ajudar o outro, né, também, né, é uma forma também de você trabalhar. Mas às vezes a pessoa está tão depressiva que ela não consegue nem se mover, né, para nada. Sim, sim, Então verdade. precisa de ajuda mesmo de profissional, né, terapeutas e tal, né? E foi muito legal, obrigada, Olga. Hum. É um tema, assim, Esse assim, que vocês que depressão, a gente já falou, não é a primeira vez que a gente fala de depressão, a gente já falou de depressão, é um tema que está no ar, né, já há muito tempo, mas sempre, né, a gente aprende muito. Ela traz, né, um compilado, lutas assim, novas, né? muitas Lutas novas informações, né, sobre isso. e novas informações para a gente. Denilson, Marina, Murilo. Então, Olga, em relação à depressão, que me chamou bastante atenção a questão dos pensamentos, né, que você falou lá. Eu tenho uma experiência com uma pessoa depressiva e o quanto que isso pesa, sabe? Ali no dia a dia dela, porque ela não consegue sair. Por mais que você tente mudar de assunto, disfarçar, ela sempre volta a esse ressentimento, a esses pensamentos de que é a vitimização também, como foi colocado, né? Mas não sai, parece que desse ciclo ali de pensamentos negativos, do pensamento do ocorrido no passado, desse momento nostálgico, sabe? Então, eu achei bem interessante, entre tantos outros exemplos que Joana colocou aí, porque ela é sempre maravilhosa, né? Esse item hoje trouxe bastante conteúdo mesmo, bastante informação, mas me chamou bastante atenção nesse sentido
do que eu conheço, né? Do que eu posso dizer assim que me serviu como exemplo mesmo, para eu ir, você ia passando as informações e eu buscava isso nessa prática, né, digamos, nessa situação prática que eu tenho. Mas o que a Maria falou do tratamento espiritual é muito importante, só que também às vezes a pessoa já está naquela fase de se afastar de Deus, então fica difícil, né? Por mais que a gente busque falar, ou busque sugerir, é difícil para a pessoa ir, porque parece que já está tão assim, desanimado mesmo, desacreditado, né? Mas assim, Descreve as outras pessoas e de Deus. isso. E esse item desse capítulo que a Joana trouxe, ele é muito bom mesmo. É bom para ser revisitado, né? A gente ler novamente, estudar novamente, até assistir essa aula de hoje em um outro momento, porque sempre a gente vai estar aprendendo algo novo aí, com certeza. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigada, gente. Murilo, Marina. Dá oportunidade para a Marina. Marina Marlene Maia, cadê você? Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Marina. Tudo bem? Nossa, foi falado, é muito conteúdo, muita reflexão, né? E infelizmente está em alta, né, gente? Esse tema, né? Infelizmente, né, na nossa sociedade, dizem, né, aí os estudiosos que até 2030 vai ter um aumento significativo, né, de depressivos e de ansiosos, né, no planeta. Isso é muito triste, né, gente? Então, que a gente possa divulgar esse trabalho nosso, divulgar essas informações. O Cláudio Sinotti e a Iris Sinotti, também que trabalham, são terapeutas junguianos, eles estão fazendo um documentário também muito interessante, com vários profissionais, estudiosos da área, e é um canal muito bacana também. Ele fala, vamos falar que tal falarmos de depressão? E aí tem muitos episódios também, muita coisa. Eu acho que assim, o nosso trabalho, né, enquanto terapeuta, é realmente a gente poder assim semear, né? Divulgar, falar sobre como podemos uns ajudar os outros nesse sentido de esclarecimento, de informação, de divulgar realmente essas palestras, né, que são colocadas no YouTube, ter uma forma de a gente poder compartilhar nos nossos grupos de amigos, no Instagram, poder vincular mais nas redes, né, porque como foi falado, esses dias eu vi também um terapeuta falar, né? Como são divulgados coisas ruins, né? A internet ela é usada assim como um veículo de divulgar coisa ruim mesmo, né? Tudo que acontece de ruim. Então eu acho que a gente precisa reforçar essa divulgação para que se sobreponha o bem sobre o mal, né? Que é o que a gente está precisando no nosso planeta, né? O bem só vai prevalecer, porque tem até uma frase lá no Evangelho, né? Que o mal ele é ardiloso, ele não é temeroso, ele vai para frente, né? E o bem ele fica muito, né? Ali quietinho. Então assim, a gente se fazer um esforço maior para poder estar divulgando isso, para se sobrepor cada vez ao mal, falar sobre essas coisas boas, né? Como é bacana a gente poder falar sobre essas coisas boas. E essa oportunidade que Deus está nos dando, a Joana, esses mentores tão abençoados que nos inspiram
inspiram, como inspirou a Olga a fazer esse trabalho tão maravilhoso. Então, assim, a gente aproveitar essa oportunidade e divulgar mais, colocar nos nossos grupos, nas redes sociais, no Instagram, assim, ir para cima mesmo, como diz o outro, né? Ir avante mesmo, para poder o negócio caminhar mais, vamos dizer assim, ampliar um pouco mais. Tá? Era isso que eu queria compartilhar, que me deu vontade. Muito obrigada, Marina. Nada. Dando para o encerramento, agradecendo, né, a Olga, a Joana, e colocar a questão da mente do aprendiz, né, porque esse capítulo traz o resumo dos meus últimos 27 anos. Processo depressivo é um processo, né? Então, você tem que reaprender. Então, que a gente possa ter uma mente mais flexível, uma mente de aprendiz e trazer aquela visão. O copo está meio cheio ou meio vazio? Se eu tivesse achando que ele está meio vazio, eu olharia e falaria assim, eu queria ter lido, estudado e me aperfeiçoado emocionalmente o suficiente para entrar nas minhas perdas, né? Nas minhas nostalgias, nessa briga com Deus, lá atrás, antes das perdas. Mas se eu olho com a mente de aprendiz, a mente do curador ferido, né? E eu olho e falo assim, obrigado, porque isso me ensinou a ser um ser humano melhor, mais flexível. E aí eu queria trazer duas coisas para compartilhar bem resumida. Uma questão é da psiquiatra que me atendeu há 27 anos atrás. Durante 6 meses eu me neguei a tomar o remédio, né? E aí comprometeu fisicamente. E aí eu fui, né, na psiquiatra, eu já olhei no pescoço dela e já vi uma marca daqui até aqui. Meu amigo, está prestando atenção nisso aqui? É que aos 16 anos eu tentei me matar enforcada. Mas voltando para o seu caso, ela olhou nos meus olhos, você consegue fazer uma prece, um Pai Nosso? E eu olhei para ela e senti alguém, espiritualmente falando, faz, faz. E eu estava pé da vida com Deus, né? E ela falou, eu vou fazer e você me acompanha com o seu pensamento. E eu fiz. E a partir dali ela falou assim, está aqui a receita, isso aqui é necessário, né? E eu já vinha 6 meses recebendo recomendação. E então ela conseguiu tocar para que eu fizesse a mudança. Mas como um bom teimoso, né? O luto ficou crônico por muito tempo. Então, às vezes, a gente está casado, a gente tem filhos, mas a depressão está lá, instalada, e você não sabe. E a outra coisa é enxergar o copo meio cheio e ver que tudo isso foi um aprendizado muito bom. E lembrar, eu quero trazer a questão do que a Joana trouxe sobre o enrijecimento. Eu percebi que todo o meu corpo estava ficando rígido. E aí, foi 1997, em 2014, mais ou menos, logo depois eu comecei a fazer a psicologia, né, o curso de psicologia. E aí eu fiz a questão do Pilates para fortalecer a coluna e eu percebi que a musculatura estava rígida. E com a psicologia eu percebi que era o meu pensamento que estava enrijecendo o meu corpo. E aí eu comecei a fazer o trabalho e esse corpo foi se tornando flexível. Dali nunca mais parei. E agora estou com além do Pilates, o Yoga. Por quê? Eu vejo que é atavítico. É um comportamento condicionado que não é só dessa vida, é de outra vida, né? Então eu preciso trabalhar constantemente e aceitar. O trabalho da aceitação da energia lá que você trouxe para nós, né? Trabalhar essa aceitação, essa contribuição. E assim, toda repressão produz efeitos devastadores no comportamento emocional. Quando as pessoas morreram,
e eu perdi essas pessoas que eram importantes para mim, eu comecei a reprimir, eu comecei a comprar aqueles caminhões de concreto e jogar em cima do meu coração, em cima das minhas emoções. Então, se era para rir, eu ria. Se eu estava no velório, era para chorar, eu chorava. E foi um momento que você se perde. Você não sabe mais quem você é. Então, e a gente começa, né, eu preciso dialogar com essa tristeza, eu preciso conversar com essa inveja. Por que que o outro tem aquela pessoa? Ou por que que não levaram aquele outro que está fazendo mal e levaram esse que só fazia o bem? Então, essa mente de aprendiz, né, de eterno aprendiz, e vamos até o final com ela. Obrigado, é isso. Obrigada, Murilo. Foi muito, muito legal ouvir você assim, que bom que você encontrou seus caminhos. E isso é uma prova para as pessoas que estão nos assistindo que é possível, que acontece com qualquer um de nós, que nenhum de nós está livre, mas que nós podemos ter recursos e podemos usar desses recursos porque eles estão ao nosso alcance, né? Nem sempre será fácil, nem sempre será tão contos de fadas como às vezes a gente vê em filmes, mas o auxílio está para todos nós, né? E a ABRAP tem essa finalidade, né? De auxiliar as pessoas em situação de crise psicológica, de estados alterados, né? Da sua vida emocional, né? Então, isso também é uma mensagem importante que a gente gostaria de deixar aqui, que a ABRAP Mato Grosso do Sul tem programas que atuam na saúde mental e que nós estamos disponíveis para esse trabalho, né? Basta que as pessoas nos procurem, né? Então, muito obrigada mesmo por esse seu testemunho, Murilo. Eu vou agora, então, parar a gravação, agradecendo muito a todos, né, e os que nos vão ouvir, para poder a gente encerrar depois com oração, só um pouquinho.